Olá a todos, aqui é Adriana Tanisso Nogueira, vamos para mais uma partilha psicanalítica. Então, muitas coisas acontecem no consultório, eu vejo muitas coisas, tantas que eu nem consigo às vezes lembrar, porque são muitas. E o que que eu vou escolher? A primeira que me vem na cabeça é o caso de uma mulher que tem um casamento muito ruim, está casada há 20 anos mais ou menos com a pessoa, e estava se preparando para se separar. Devagarzinho, juntando dinheiro, eh, criando uma conta separada, né, para poder juntar o seu dinheiro, porque ela ganha muito menos, como muitas mães, e, né, ela tem um trabalho, mas obviamente também criou os filhos e agora tem menos dinheiro do que ele. Só que se separar pode ser muito difícil. Tem muitos interesses em jogo e a gente precisa crescer, nos fortalecermos, entendermos mais profundamente as nossas resistências e o que tem em jogo para nós, né, ao que nos apegamos, e o que aquele casamento tanto significou no passado como significa hoje. O que aconteceu é que essa mulher não conseguiu fazer esse processo. Talvez porque ainda não esteja pronta, no sentido pronta para olhar para certas coisas. Então ela resolveu parar um pouco o processo, resolveu dar uma pausa nesse projeto. E o que que ela fez? Mudou a cor do cabelo, agora anda com o cabelo solto, gostoso, antes estava o cabelo preso, emagreceu, está mais bonita, ela está querendo se sentir bem. Olhando de fora, sabemos que isso não serve para nada, mas olhando de dentro da pessoa, é isso que eu quero chegar, olhando por dentro da pessoa, a pessoa não conseguiu ainda sentir a verdade, a própria verdade, e com ela a força da própria verdade, porque ela está muito assustada. E ela está tão assustada que ela não consegue sequer se dar conta de quanto ela está assustada. Então ela precisou pausar e tentar fazer algumas coisas, tentar recursos que são patéticos, mas que dão um acalanto e que também são importantes nesse momento. Não vão ser duradouros, e não porque eu falo, porque todos nós sabemos que não é assim. Só que em alguns momentos nós precisamos pausar. E tá tudo bem. Tá tudo bem ir para o cabelo, é gostoso ter um cabelo bonito, né, mudar a cor, fazer as unhas e fazer essas coisas nos faz sentir bem, mas nós sabemos também que não é duradouro e que uma hora aquela pedra dura que está no nosso sapato vai voltar a se fazer perceber. E aí a gente vai ter que tomar atitude. Então, se a gente quer se distrair um pouco para aliviar o peso, a gente pode e deve, mas sem nos enganarmos, só isso. A gente não pode se enganar. A gente tem que saber que eu estou dando uma pausa, porque eu não estou aguentando isso agora. Mas eu sei que está lá e eu vou ter que voltar lá. É só isso. Uma outra coisa do que eu gostaria de falar é sobre a diferença entre a análise que eu pratico, que é a análise pós-junguiana, e a própria análise junguiana e a análise freudiana, então nem se fala. Freud considerava, por exemplo, né, a relação paciente-analista como uma relação que deveria ficar nos termos de um consultório médico. Afinal, ele era um médico, né? Jung também era um médico, mas Freud era é um neurologista e ele começou, foi o fundador da psicanálise, e ele começou dentro dos critérios da medicina do tempo. Por isso, Freud queria manter o distanciamento do paciente com o intuito de que a subjetividade do analista não interferisse na subjetividade do paciente. E é por isso que ele se sentava atrás do paciente, para que o paciente pudesse falar abertamente, livremente, e não ter o analista, por assim dizer, na frente dele, né, interferindo, perturbando essa livre fala do paciente. Jung percebe que não tem como manter a neutralidade. Jung já está dentro do modelo da física quântica. Freud é ainda um newtoniano. Jung está no modelo da física quântica, porque como a física quântica demonstrou em 1905, eu acho, com o princípio de complementariedade, se observou que o observador, o cientista, interfere no elétron, na velocidade, na localização do elétron, que é o princípio de complementariedade, se não estou enganada. Niels Bohr, né? Eu acho que ele.
a Heisenberg, são os cientistas da época. Então, se um elétron, gente, um elétron, ele ele recebe a interferência de um ser humano, imagine um outro ser humano. Até uma formiga, recebe interferência da minha presença aqui. Então, Jung não viu, não dá para a gente ter esse distanciamento, vamos nos olhar cara a cara. E ele percebeu também que a relação analítica implica no envolvimento das 2 pessoas. As 2 pessoas estão criando uma unidade lá. O esquema clínico junguiano inclui não só a relação de fala, eu falo, você fala, que é uma relação consciente, no nível consciente, como o vínculo inconsciente que acontece entre analista e paciente enquanto a sessão está acontecendo. Não só, existe também o vínculo, a conexão e a interferência, portanto, entre o que o analista fala conscientemente e o inconsciente do paciente. E existe a interferência da consciência do paciente, ou seja, o que ele fala, com o inconsciente do analista. E existe a interferência, como eu disse, entre o inconsciente do paciente e o inconsciente do analista. Quer dizer que as coisas que eu, como analista, guardo e das quais eu não tenho consciência, que estão agindo em mim, vão interferir no paciente sem que eu perceba, e vice-versa. Então, o trabalho de analista, nessa nova perspectiva, ficou muito mais complexo. Aí, quando a gente vai para Silvia Montefoschi, que pega todo esse material junguiano e o aprofunda, aí nós percebemos ainda mais. Então, em primeiro lugar, a relação paciente-analista é uma relação entre dois sujeitos, é uma relação social. E é uma relação, portanto, que se insere num contexto social, que interfere no social. Então, o que o analista traz consigo, é toda a bagagem social de onde ele vem. Aqui atrás de mim é como se tivesse, né, um pano de fundo com toda a minha história pessoal, a história de onde eu venho, países, culturas, hábitos, vícios, valores, desvalores, tudo. E o paciente também. Não só, mais especificamente, carrega a minha forma de ver o mundo, a minha cultura pessoal, da minha família, do meu núcleo social, dos meus estudos, a minha visão específica de mundo que está embasada ou endossada por um determinado grupo social, e a mesma coisa o paciente. Tudo isso influi. Então, o trabalho do analista é um trabalho extremamente delicado e sutil. Porque não só o analista deve estar consciente de todo esse mundo dele, senão ele vai acabar necessariamente investindo o paciente das próprias projeções ou expectativas, como se fosse óbvio, não é óbvio, nada é óbvio. E o paciente também, ele carrega todo o mundo dele. Então, por exemplo, uma pessoa que vem de um lugar muito conservador, de qualquer tipo, quando vai em análise, vai esperar do analista uma pessoa que seja conservadora, porque na visão dele, que não é uma visão necessariamente consciente, uma pessoa do bem é uma pessoa conservadora, que tem esse valor, certo? Precisamos ter consciência disso tudo. Quando a gente trabalha nesse mundo, com todas essas questões em vista, então a relação paciente-analista é muito mais profunda e não é simplesmente, quer dizer, não é certamente uma relação médico-paciente, não é certamente uma relação que exige um distanciamento, porque não tem como ter um distanciamento. Existe consciência, que é diferente. Eu não preciso me esconder do paciente para manter o distanciamento, para manter uma suposta neutralidade. Eu vou ousar me entregar, porque somente assim, na verdade, o processo transformador ocorre. O processo analítico, que é um processo de transformação e de libertação, ocorre. Mas em toda entrega, como a gente sabe, há sempre um risco. Ninguém tem como prever qualquer coisa, o analista vai aprendendo conforme se arriscar. Então, e esse arriscar implica que a gente tem que estar abertos para o que for que vier. Então, existem formas diferentes de compreender o processo analítico, estão embasadas em visões do processo diferentes.
Visões que foram evoluindo ao longo da história da psicanálise e também da história da humanidade, pois a psicanálise nada mais é que um pedaço da história da humanidade que reflete sobre si mesma. Um abraço a todos. Tchau, tchau.